Bom, e o Supremo Tribunal Federal está na reta final do processo sobre a suposta trama golpista. As alegações finais foram apresentadas por todos os 8 réus do chamado Núcleo 1. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro classificou a acusação da Procuradoria-Geral da República como absurda e afirmou que não existem documentos ou provas das minutas golpistas. Os advogados de Bolsonaro pedem a absolvição do ex-presidente e a anulação da delação de Mauro Cid, sob o argumento de que o ex-ajudante de ordens apresentou diferentes versões e, portanto, as declarações não são confiáveis nem podem ser usadas como provas. Na petição, afirmam ainda que a Polícia Federal não localizou as minutas, mesmo apreendendo centenas de celulares e computadores. O processo avança em meio à pressão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que aplicou sanções ao ministro Alexandre de Moraes e também impôs sobretaxa de 50% a produtos brasileiros. Moraes declarou que vai ignorar as pressões e o julgamento está previsto para setembro. Silvio, o cronograma segue como já foi estabelecido desde o início do ano. Agora, o que acontece com todos os réus que entregaram as alegações finais? O ministro Alexandre de Moraes vai preparar um relatório final, vai detalhar ali todos os passos de cada fase dessa ação penal e, enfim, vai proferir o seu voto e pedir uma data para julgamento. E quem marca esse julgamento é o presidente da primeira turma do Supremo, o ministro Cristiano Zanin. Tudo indica que deve ser agora para o mês seguinte, para setembro. Infelizmente é um jogo de cartas marcadas, infelizmente a gente já sabe qual será o desfecho, a condenação, mas é absurda mesmo, a defesa está certa. A acusação não procede, a acusação não parou em pé, um castelo de areia, um castelo de cartas, o conjunto probatório de uma fragilidade absurda, nada se comprovou, aliás, nem a delação, né, do coronel delator Mauro Cid parou em pé. Ele foi 11 vezes prestar depoimento, 9 foram aproveitadas. E durante a fase de interrogatório, ele não conseguiu comprovar aquilo que ele havia apontado, aquele que havia acusado. Posso citar vários exemplos aqui. Vou pegar um que não envolve sequer a figura do presidente Jair Bolsonaro. Ele chegou a dizer que teria recebido dinheiro numa caixa, numa embalagem de vinhos do general Braga Neto, que foi candidato a vice do presidente Jair Bolsonaro e teve cargo no governo, e que isso teria acontecido no Palácio do Planalto. Depois ele disse que não sabia se era no estacionamento, se era numa sala, se era ao lado da piscina. E aí depois, mais pra frente, ele chegou a dizer que ele não poderia provar que ali tinha dinheiro e que de fato teria sido entregue a ele. Ou seja, nada parou em pé. A minuta, que não existe, era uma minuta do Google, era um artigo constitucional, um rabisco, tudo aquilo virou considerandos. Durante a fase de interrogatório, a minuta passou a ser chamada de considerandos. Nada. Felipe Martins, por exemplo, foi acusado, passou 6 meses preso por uma viagem que não fez, inverteu o ônus da prova, provou que não embarcou, ofereceu todos os argumentos possíveis, alguns até inimagináveis, ele levantou e ainda assim segue com uma tornozeleira eletrônica e ninguém sabe por quê. Então é um jogo de cartas marcadas, um julgamento preparado para condenar. Por quê? Porque não é uma justiça justa, entre aspas. Porque o que nós estamos assistindo é uma farsa de um golpe que não aconteceu, nunca existiu golpe, nunca foi provada a tentativa de golpe. Por exemplo, todas as 900 páginas da Polícia Federal entregues à Procuradoria-Geral da República que apresenta a acusação, elas são recheadas por prints de conversas de WhatsApp, algumas até amalucadas. Mas é tudo que se vê ali, é tudo que se encontra. Você não acha materialidade, você não acha sequer, em alguns momentos, até a individualização de conduta desses núcleos apontados, ela é confusa. Nada fica claro, nada para em pé. Portanto, repito, é um jogo de cartas marcadas, a gente já sabe como vai terminar. Vai terminar em condenação. E aí, a partir deste ponto, é que a gente espera que em algum momento o Pleno do Supremo Tribunal Federal possa ser chamado à baila para reverter tudo isso. Não sei se por meio de embargos, não sei se por meio de algum tipo de recurso, mas em algum momento que o plenário se manifeste. Porque o Brasil tem o direito de saber, o brasileiro, como pensam os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. E não como pensa Alexandre de Moraes, isso todo mundo já sabe desde sempre, e aqueles que simplesmente carimbam o que ele diz. Ele manda
e a decisão dele, eles simplesmente assinam embaixo sem sequer ler. Finalizando, Paula, não tem agente acusatório nenhum, né? O agente acusatório de tudo isso é o ministro Alexandre de Moraes. Ele desempenhou a figura do Ministério Público, do parquê da acusação em tudo isso. Deixa eu ouvir o Consta, o que te chamou a atenção nessas alegações finais. O Silvio chamou a atenção de uma possibilidade de, eventualmente, o caso ser levado ao plenário, né, para apreciação dos 11 ministros do Supremo, mas, por enquanto, o julgamento deve ocorrer na primeira turma, com os 5 ministros do Supremo. O ministro relator, então, é o primeiro a votar. A gente aguarda o agendamento desse julgamento, que deve ocorrer em setembro, Consta. E tem uma possibilidade que alguns juristas têm aventado aí do ministro Luiz Fux pedir vista. Ele teria ali 90 dias para tentar esfriar um pouco e aí tentar construir junto com o Legislativo alguma saída honrosa, algum projeto de anistia, e aí o Supremo não iria interferir nesse projeto de anistia e poderia condenar Bolsonaro mais para frente. Enfim, como é que você avalia esse xadrez, esse tabuleiro? Tem muita coisa no bastidor também acontecendo. Sem dúvida, e a gente sabe que o objetivo de muitos ali é punir Bolsonaro, né, por um crime inventado. Hoje eu participo de um grupo e um jurista mandou um parecer técnico sobre isso tudo. E ele é alguém que deixou claro, não gosta de Jair Bolsonaro. Ele vai acusação por acusação, mostrando o argumento da acusação, o argumento da defesa e a sua conclusão, seu parecer técnico como jurista, né? Que, repito, é alguém que não gosta de Jair Bolsonaro. Logo no primeiro, que é o caso do golpe tentado, já fica claro, né? O exame técnico confirma que o tipo penal do artigo 359-M exige mais do que a intenção ou discurso político. E tudo isso lembrando que o foro não é de competência adequada para ser julgado no STF, mas vamos deixar isso de lado. É necessário ato executório inequívoco e idôneo, como determina o artigo 14 do Código Penal. Os elementos narrados pela acusação, mesmo se integralmente verdadeiros, olha quanta boa vontade do jurista, não demonstram que o acusado tenha desencadeado qualquer ação concreta com uso de violência ou grave ameaça para depor o governo. A distância entre o discurso e a execução permanece e a dúvida razoável não é superada. Tem que ser absolvido dessa acusação. Aí vem abolição violenta contra o Estado de Direito, conclusão parecida, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Você fazer o elo de falas abstratas de Bolsonaro com o 8 de janeiro é uma forçação de barra que nem é preciso ser jurista para identificar, e por aí vai. Então, de novo, a conclusão é que não há como condenar Jair Bolsonaro com base em argumentos jurídicos. E a gente sabe que esse julgamento não tem nada do campo do direito faz tempo, né? Para começar com o próprio alvo, vítima, portanto, do caso analisado, ser quem fez a acusação no lugar do Ministério Público, por mais que diga que não, fez investigação por meio da Polícia Federal que comanda, por mais que negue, né? E é constrangedor alguns momentos ali dos depoimentos, né, onde ele diz Alexandre de Moraes era alvo de... é ele mesmo. Então, de novo, nós estamos diante de tanta bizarrice, de tanta coisa sem pé nem cabeça para o mundo jurídico, que só mesmo a política explica, mas o STF não deveria ser um órgão político perseguindo com caça às bruxas o seu adversário. Pois é, Piotr, a defesa bateu muito na delação premiada de Mauro Cid, várias versões, 11 depoimentos, enfim, muitos contraditórios e sem apresentação de provas, porque a delação em si não é absoluta. Precisa vir junto com o conjunto probatório que não ocorreu. Tem uma outra questão que é a absorção de crimes, uma discussão também que a defesa bateu, né, que a abolição violenta do Estado Democrático de Direito e também a tentativa de golpe de Estado, um absorveria o outro. Né, já falamos aqui da possibilidade do bis in idem, que é uma tese, inclusive, defendida pelo ministro Luiz Fux. E a defesa também bateu muito nessa tecla, esperando que o ministro Luiz Fux vá nessa direção para não condenar os réus em 2 crimes, sendo que um absorveria o outro. Paula, veja em que ponto nós chegamos. A tese da defesa é técnica, ela se baseou intrinsecamente na lei brasileira, na tradição, inclusive, de entendimento da lei brasileira, né? Ou seja, no que é técnico, no que é meramente jurídico, é o que a defesa pode fazer. Aliás, é o que se espera que a defesa faça. E o fez de forma muito competente.
eu retomo aqui o que o Constantino disse, o que o Silvio também, e você mencionou. O problema é que qual o Supremo vai julgar? Porque é este o ponto, a inflexão ou, digamos, o que saiu fora da lógica constitucional é o Supremo. Então, quer dizer, em que pese o fato dos advogados fazerem sim, ou terem feito um trabalho brilhante, inclusive na apresentação das alegações finais agora, isso tudo parece que não vai ter valor nenhum. Como é que você vai explicar esse caso, por exemplo, nas escolas de direito? Como é que você vai formar agora novos advogados que algum dia serão juristas ou juízes ou promotores de justiça, levando-se em conta que o caso neste aqui não vai ser julgado basicamente o mínimo que se espera do direito? Então chegamos num ponto em que não basta ser um advogado brilhante, fazer um trabalho técnico brilhante, baseado exclusivamente na lei brasileira, porque isso não será levado em conta pelo juiz. O caso do Mauro Cid, o Silvio citou aí, não é que apenas ele foi lá e que você, Paula, mencionou, ele não tem prova nenhuma, mas nenhum dos depoimentos dele consegue garantir o que ele disse anteriormente. Ele mudou. Num julgamento normal, ele nem seria mais algo a ser levado em conta pelo julgamento final. Porque a lei da delação é muito clara, vale só lembrar. Se você promete uma coisa, não cumpre, vai para a prisão porque você prometeu receber um benefício e dizer a verdade. Se você não consegue comprovar e nada daquilo, no caso dele, não é que não conseguiu só comprovar, ele não trouxe nenhuma evidência e voltou atrás e foi desmentido em acariações e tudo mais. Este é o ponto. Nós estamos aqui, neste momento, sabendo que vai acontecer um julgamento completamente politizado, sem nenhuma garantia técnica de um julgamento justo, mesmo com os advogados fazendo toda essa denúncia. O ministro Fachin vai assumir o Supremo Tribunal Federal. A questão ele vai assumir este Supremo que o Barroso está deixando? Vai continuar com isso? Porque não tem como voltar à normalidade com tanto abuso como já foi cometido.